Começando o nosso papo de segunda sobre alfabetização de surdos. E hoje nós vamos falar como que uma criança surda aprende. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão muito curiosas para saber como será, né, que uma criança surda aprende. Será que essa criança surda ela aprende igual uma criança ouvinte? Vamos descobrir, vai ter resposta. Luísa, seja bem-vinda. Luciane, minha aluna super. De Guimalha, querida, também seja bem-vinda. Quem tá chegando aí na live, sobe os coraçõezinhos, manda o convitinho, chama aí seus contatos, pelo menos umas 5 pessoas e coloca aqui pra mim. Mandei o convite. Que bom ter vocês aqui. Segunda-feira, sua linda. Nós estamos começando segunda-feira, sua linda, né? Tenho certeza que essa semana vai ser uma semana maravilhosa pra gente. E vamos nos adentrar um pouquinho mais nesse assunto aí, que é o de alfabetização de surdos. Será, prof? Como que uma criança surda aprende? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Na verdade, gente, a forma da gente aprender, o meio onde a gente vive, ele influencia muito, né, a forma de aprendizado de uma criança. De tanto que as crianças que moram nas cidades são diferentes de crianças que moram no interior. Boa tarde, prof. Crianças, Mariane, seja bem-vindo. Leiturinha Dedome, seja bem-vinda também. Então, como eu estava falando, o ambiente onde a criança... Vou usar esse sinal aqui para criança, tá, gente? Eu gosto muito desse sinal. O ambiente onde a criança vive vai interferir, né? Vai influenciar muito como que essa criança vai aprender. Inclusive, as experiências que essa criança tem também vai influenciar. O que essa criança assiste na TV, o acesso dela na internet, também vai influenciar o seu aprendizado. E aí eu já falo para vocês que o que acontece quando a criança ela é ouvinte, né? Ela tem as experiências mais auditivas. Elas não têm tantas experiências visuais, né? Vamos pegar, por exemplo, uma criança que nasceu de uma família onde o pai e a mãe é ouvinte. A criança é surda, o pai e a mãe é ouvinte. Então, possivelmente, né, talvez esse pai e essa mãe não sabem língua de sinais. E não sabe o que fazer também com o filho surdo. Porque, gente, é desesperador. A mãe, ela se planeja para ter ali o filho ouvinte. Ela se organiza para isso. Nasceu surdo, fez lá o teste, constatou que o filho é surdo. A mãe, ela fica assim, confusa, né? O mundo dela desaba, gente, o mundo desaba. Mexe muito no emocional, no sentimento dessa mãe. Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Sobe uns coraçõezinhos. Eu tô falando um pouquinho estranho, né, gente? Eu tô com uma afta aqui e a fala tá meio estranha, tá difícil até meio pra rir. A afta tá enorme, gente, uma afta aqui, né? Enorme. Não vou mostrar minha afta pra vocês, não. Eu vou mostrar, gente, olha só isso. Coisa horrível, gente, que coisa horrível. Mas tudo bem, né? Se precisar, eu falo só em libras, brincadeira. Selma, seja bem-vinda, Sueli, seja bem-vinda. Então, gente, a experiência de uma criança ouvinte será mais auditiva se o pai e a mãe, né? O pai e a mãe é ouvinte, a família é ouvinte. Então, essa criança, como que ela vai começar a falar? Né? Ela vai ouvir o papai e a mamãe falando, ela vai aprendendo. Ela vai assistir a televisão, vai ver as pessoas falando, ela vai aprendendo. Hoje em dia, ela vai pegar o celular, vai ver o videozinho lá, que tem muitas crianças, gente. A criança é bebê praticamente, a gente coloca a criança para ouvir um videozinho, né? Eu falo, por exemplo, o meu sobrinho. O meu sobrinho, ele tem o quê? Vai fazer 7 meses, eu acho, de idade. Se a minha irmã tiver aqui, ela vai brigar comigo, que eu não lembro direito os meses. Mas aí, gente, o meu sobrinho que tem 7 meses lá, 6 meses, vai fazer 7 de idade, ele ama ficar ouvindo a televisão com musiquinha de criança, né? Tem Galinha Pintadinha, tem um monte de musiquinha, gente. E ele já tem as musiquinhas preferidas, tá?
Se colocar uma musiquinha que ele não gosta, ele chora. Ele chora, né? E aí as irmãs dele têm que trocar, de imediatamente trocar, colocar a musiquinha que ele gosta. Por quê? Essa experiência, ela é uma experiência auditiva. Essa criança já tem contato com um monte de coisas sobre o português ouvindo. E quando a criança é surda? Aí, gente, é diferente. Porque essa criança, ela vai aprender por meio do contato do visual. As experiências dela será com o visual. Ela não vai ter conexão com o que ouve, né? Ela vai ter total conexão e interação com o que ela vê. Então, vamos pegar aí o exemplo da televisão. A criança surda, ela não vai estar nem aí com a musiquinha. Nem aí, porque ela não ouve, né? Ela vai ver o que tá apresentando a ela. Ah, tá passando galinha, tá passando macaco, tá dando exemplo de índio, né? Ela vai aprender por meio de experiências visuais. E essa criança, né, que tá ali, que às vezes o pai e a mãe é ouvinte, a criança é surda, ela vai chegar na escola, gente, com um atraso, com certeza. Porque ela não desenvolveu ali a fala, né? A fala, ela não desenvolveu. Se a família não sabe Libras, ela também não desenvolveu a Libras. Então, ela chega na escola praticamente sem nenhuma língua. Sem nenhuma língua. E aí, Salvador, seja bem-vindo aqui na live. E aí, gente, uma das coisas principais que essa criança vai ter para ela aprender é a questão da observação. Crisandreia, seja bem-vinda. Essa criança, então, uma das principais coisas, né, que essa criança vai fazer para aprender é por meio da observação. Dentro de casa, ela vai observar o pai, ela vai observar a mãe, ela vai observar a televisão, ela vai observar os vizinhos, ela vai observar a rua. Tudo, gente. Ela vai ter muito aguçada essa questão da observação. Bom dia, Cris. Cristiane, seja bem-vinda. Então, uma das formas da criança aprender é por meio da observação do ambiente, das pessoas, do que tem ali onde ela vive, certo? Uma outra coisa, né, que vai ajudar aí no aprendizado dessa criança, Libras.life, seja bem-vindo, boa tarde, Minas Gerais, uhul, Minas Gerais. Pedrita, querida, que bom ter você aqui na live, gratidão, minha aluna super. Gente, quem tá chegando aí, além de colocar os coraçõezinhos pra subir e mandar o convitinho aí, o aviãozinho pra convidar umas 5 pessoas aqui pra live, também não se incomodem com a forma que eu tô falando. Quem são as minhas alunas vão perceber que eu tô falando meio estranho, né, gente? Tá meio estranho. Porque eu tô com uma afta aqui, né? Já mostrei pra quem tava antes. Não assista o replay. Não assista o replay, senão vocês vão ver minha afta aqui, que vai ser feio. Ela tá feia, ela tá imensa, gente. Tá doendo. Já passei pomadinha, já passei remédio, né? Tô esperando ela sarar. Estou falando aqui como que uma criança surda aprende, né? E já falei pra vocês que ela aprende diferente do ouvinte. Até porque o ambiente que essa criança vive não é um ambiente, né? Vamos colocar aí, que estimule ela a desenvolver uma língua, né? A criança ouvinte, ela tem todo ali, gente, um ambiente que vai estimular, né, o auditivo, né, o papai, a mamãe, o irmãozinho, a criancinha, o vizinho, a televisão, o celular, todo mundo fala, e essa criança ouve. Já a criança surda, não, gente, diferente. A experiência dela vai ser visual. Então, uma das formas dessa criança aprender é por meio de observação. A segunda forma, gente, que é muito importante para essa criança desenvolver o aprendizado é ela ter contato com a Libras. Mas, prof, a mãe ou o pai não sabe Libras. Prof, essa criança chegou aqui na escola, eu não sei o que fazer. Gente, quantas professoras perguntam para mim, Cassi, prof, me socorre, eu não sei o que fazer. Eu tenho um aluno surdo dentro de sala, não sei o que fazer, né? E realmente, gente, é muito desafiador você ter um aluno surdo dentro ali da sua sala de aula. Se você não sabe Libras, então, piorou-se, tá? Então, se esforça aí, se empenhe para você aprender Libras. Por quê? Porque uma das formas dessa criança, gente, aprender é por meio da Libras, que é o que eu ensino no curso de alfabetização de surdos, né? Eu ensino primeiro, a gente tem que valorizar a Libras, que é por meio da Libras que eu vou ensinar para a criança que as coisas são o que são. Vamos pegar, por exemplo, um batom, né?
Por meio da Libras, eu vou falar para ela, olha, isso daqui é o signo, né? Ó, isso daqui sinal assim, né? É pra quê? Ah, pra gente botar, passar na boca pra ficar mais bonita. Tem vermelho, tem rosa, tem roxo, né? Tem várias cores. Eu ensino pra criança. Então, tudo que você for ensinar para o aluno tem que ser por meio da Libras, né? Você tá lá em sala de aula. Aí você quer ensinar a criança que é importante tomar banho. Você vai chegar para ela e vai falar assim, ó, você precisa tomar banho? Não, não. Você vai apresentar Libras, né? Ó, banho, importante, às vezes tá catingando, então precisa tomar banho. Aí escolhe banho quente ou banho frio, né? Qual o melhor? Seja bem-vinda, Prof. Clary. Que legal ter você aqui. Souza Nislânia, que bom também ter você aqui. Jéssica, gratidão, gente. Gratidão por todos que estão aqui. Estamos falando como que uma criança surda aprende. Eu já falei aqui que um dos principais fatores é por meio da observação e da experiência dentro de casa, que vai ser a experiência visual. Agora eu tô falando que essa criança ela vai aprender por meio da Libras. De tanto que Libras será a sua, a gente fala que é a sua L1, né, sua língua 1. E o português, ele vai ser sua L2, que é a segunda língua. Então nós estamos falando aqui de uma proposta bilíngue, que Libras é a L1, primeira língua, português é o L2. Então, para isso acontecer, gente, funciona, dá certo, você precisa saber Libras. Mas, prof, eu sou professora, eu não sei Libras. Se esforça para você aprender pelo menos sinais básicos, né? Porque aí na sua sala de aula também vai ter um intérprete. E aí esse intérprete vai fazer, né, a mediação aí da comunicação dentro de sala de aula, certo? Obrigada, Clarice, que legal. E aí, gente, ó, vamos lá. Então, falamos do contato com a Libras. Levar o mundo para essa criança por meio da Libras. Outra coisa também que ajuda muito a criança a aprender é ela manipular as coisas. O que é esse negócio? O que significa isso? Prof, explica melhor. Gente, se até aqui vocês estão entendendo, sobe o coraçãozinho para eu saber, tá? Se ficarem dúvidas, vocês podem me perguntar aqui. Depois vocês perguntam também no direct. Por quê? Porque às vezes eu apresento aqui, eu tô falando de um surdo com surdez profunda, tá, gente? Surdez profunda. Eu não estou falando aqui, às vezes, de uma pessoa que tem perda auditiva, né? Talvez você conhece aí uma pessoa que tem perda auditiva e ela ouve com um ouvido e é surda de outro. Então ela tem contato com português, ela já sabe ler, ela já sabe escrever. Essa pessoa aí, no caso, ela precisa aprender Libras, principalmente, né, se no futuro ela corre o risco de perder tudo. E também, gente, existem surdos que têm surdez profunda e que a família não aceita a Libras, tá? Ei, Jucena, Ju, lindona, gratidão ter você aqui. Então, quando a família, o pai, a mãe são ouvintes, o filho, a criança, nasceu surdo total. E a família não aceita a criança aprender Libras, é um super desafio, gente, é um super desafio. Por que eu tô falando que é um super desafio? Porque a melhor forma da criança aprender é por meio da Libras. Se a família não aceita, você como professora, você talvez como parente aí dessa família, alguém próximo, você vai fazendo aí, tendo contato com essa família, conversando, interagindo e mostrando para ela como que é importante essa criança aprender Libras, né? Porque muitas vezes a família não sabe o que fazer, vai lá no fonoaudiólogo, né? E começa a levar a criança ali diariamente no fonoaudiólogo. Gente, não tenho nada contra, tá? Não sou contra os fonoaudiólogos, né? Muito pelo contrário, é um trabalho muito bom. Mas muitas vezes a família quer forçar esse surdo a falar, né? A ser oralizado. Isso é um processo de muito sofrimento pro surdo. E eu tô falando isso porque eu conheço muitos surdos, né? Que já passaram por esse processo de oralização. É muito sofrido, eles ficam muito tristes, é muito maçante e o resultado não é tão bom. Né? Por eles não ouvirem, eles não vão conseguir falar a palavra. É como um ouvinte que ouve o som, né? Ouve o som, digamos assim, com mais nitidez, o som com mais exatidão, certo? Então, existem casos e casos. Eu tô falando aqui de um surdo com surdez profunda, né? Que aí, às vezes, o pai e a mãe é ouvinte, ou a mãe é surdo, o pai é ouvinte. Então, e como que essa criança vai para a sala de aula? O que o professor vai fazer? Então, muito importante saber Libras, para a comunicação acontecer por meio da Libras, certo?
Uma outra coisa que eu falei aqui é manipulando coisas concretas. Então você que é professora, leva para sua sala de aula coisas que esse surdo vai ver, que ele pode pegar. E, gente, cá pra nós, vamos falar, cá pra nós, ouvintes, a gente ama pegar nas coisas, né? Mostra pra gente assim, ai, olha aqui, às vezes o meu marido fala assim, ai, olha que vídeo legal. Aí ele vem com o celular, aí eu já vou, o que eu faço? Cato o celular da mão dele, deixa eu ver. Nós, ouvintes, a gente ama pegar nas coisas, né? Não é todo mundo, mas a gente gosta. Então, se você é professora, se você é mãe de surdo, tia de surdo, prima de surdo, sempre mostre para ele coisas concretas. Ah, você tá falando de lápis de cor? Mostra para ele que existe muitos lápis de cor. Ah, você tá ensinando objetos escolares? Mostra para ele que existe marcador, que existe caneta, que existe lápis, que existe régua. Você precisa de material concreto, né, para mostrar para ele. Tá falando sobre comidas, talvez a aula, né? A aula é sobre comida. Leva comida, gente, leva comida. É doce, é bombom, é bala. É o que é? Concreto, coisas concretas para esse surdo pegar mesmo, para esse surdo ver, né? O que eu indico às vezes lá no curso, né, no curso de alfabetização de surdos, faça aulas práticas para esse surdo ter contato com as coisas, para ele pegar. Ah, prof, mas não tem como, a gente tá na pandemia. Você pode criar sua aula prática, né? E fazer um vídeo. Inclusive, eu nem vou entrar nesse assunto. Tem uma live que eu fiz na semana passada, que eu falei sobre isso, né? Como ensinar, como montar atividades para surdos agora nesse período de pandemia. Você pode assistir, tá salva lá no feed, certo? Então, uma outra forma do surdo aprender é por meio de materiais concretos, dele pegar, dele ver, dele realmente sentir. Já que eu tô falando em sentir, gente, não tem coisa melhor do que levar o ensino, não só para surdo, mas para ouvinte também, por meio dos sentidos, aguçar o sentido, a emoção. Eu falo que pra gente aprender, é muito legal aprender com emoção, né, gente? Vamos pegar, por exemplo, os alunos, a Pedrita colocou, eu vi a cesta de frutas. Ah, legal, Pedrita, tem a cesta de frutas, sim. Eu faço aulas assim, gente, levo a cesta de frutas, levo os docinhos. Se eu estiver ensinando sobre, eu teve uma aula que eu fiz sobre produtos de limpeza, né, desodorante, sabonete, eu faço tudo ali e mostro, porque material concreto. Aguiar, seja bem-vindo, Jocélia, seja bem-vinda à nossa live. Estamos falando aqui como que uma criança surda aprende, já falei várias coisas aqui. Nislane colocou, muito legal, você faz com que as explicações fiquem fácil de entender. Super prática, né, Nislane? Gente, isso daqui que eu tô falando pra vocês são coisas que eu tenho experiência há mais de 10 anos, tá? Em sala de aula, já quebrei a cara, gente, já testei tudo, gente, eu fazia muitas atividades diferentes, tudo pra testar. E depois, né, depois aí de 2 anos, eu comecei a perceber, a entender como que um surdo aprende. Mesmo com esses desafios da família não saber Libras, mesmo com, depois de eu ter testado ali as atividades que eu pegava da internet, eu também pegava muita coisa, gente, de alfabetização de ouvinte, livros, joguinhos, e eu comecei a perceber que isso não funcionava tanto. Dava certo? Dava, até que dá certo, mas não tem uma continuidade, não é uma metodologia. E aí, com o passar dos anos, né, depois ali de uns 3 anos eu testando, eu criei a minha própria metodologia, que é onde eu ensino lá no curso de alfabetização de surdos, certo? E aí, continuando, como eu estava falando aqui, sobre o surdo aprender, sobre o sentir, é você estimular os 4 sentidos nele. Prof, por que 4 sentidos? Porque o da audição, gente, ele não tem, né? Então, você vai estimular qual é o principal sentido? O visual. O visual. Gente, tudo que você... Gente, não, prof, você que tá aqui nessa live, tudo que você puder mostrar pro surdo vai ajudar muito no processo de aprendizado dele. Tudo, gente. É um vídeo, é uma foto, é esse material concreto, é você fazer com que ele experimente mesmo, tenha essa experiência visual, né? E aí você vai estimular, aguçar esse sentido. A gente aguça também o tato? Sim, que eu já até falei anteriormente sobre manipular, né, coisas concretas. A gente aguça também
o olfato e o paladar? Sim, também. Por isso, gente, que eu sempre levo aí, muitas vezes, né, para as minhas aulas de alfabetização, coisas de comer. É uma coisa que faz parte da vida do surdo, né? Ele toma café da manhã, ele almoça, ele come, né? Ele lancha, ele gosta de pizza e por aí adiante. É difícil uma criança que não gosta, né? Às vezes a criança, ela gosta muito de bala, de bombom, de docinho, de brigadeiro. E aí a gente leva isso, toda essa experiência, para ela ter contato, para aguçar o sentido, né? Tanto o paladar, o olfato e principalmente o visual. A gente já falou do tato, né? E principalmente o visual. Gente, não tem erro. Não tem erro. Tô falando isso. Acreditem, não tem erro. Quando a gente aprende sentindo emoção, né? Estimulando ali, você tá naquela aula, é gostoso, você sente alegria, você sente ânimo, ou às vezes você sente medo, você sente raiva. Tudo isso faz com que, né, você aprenda, que fique aqui fixado na sua memória. Quando a gente aprende com emoção. Por exemplo, você tá aqui nessa live, gratidão por você estar aqui nessa live. Se eu estiver falando um monte de coisa enjoada, aí você, olha a emoção que vai vir. Aí você fala, que professora enjoada, vou sair dessa live. Tchum, sai da live. Se eu estiver falando uma coisa legal, uma coisa interessante, uma coisa que cativa você, uma coisa que chama a sua atenção, você vai falar, oh, que legal essa live, eu não conhecia isso, oh, eu não sabia, né? Vamos pegar aqui um comentário. Ah, você fala de uma forma tão simples que é fácil de entender. Vocês percebem a emoção que gera em vocês? Talvez você tá alegre, talvez você tá triste, talvez você tá curiosa aí, talvez você tá preocupada, pensando mesmo, talvez é novidade isso que eu tô trazendo para você sobre a questão do surdo. Então tudo isso mexe na sua emoção, no seu sentimento, né? E aí, isso daí faz com que a gente aprenda, e não é diferente com a criança surda. Uma outra coisa, gente, que é muito importante para o aprendizado da criança surda é a questão da interação. Em especial, a interação na sala de aula ou em casa, né, na família. Por que que essa criança ela precisa de interação? Gente, nós, seres humanos, pessoas, a gente aprende muito com a interação. Olha, eu tô aqui, ó, a Armana tá aqui, Jefferson tá aqui, Pedrita tá aqui, Lu tá aqui. Eu tô aqui na minha casa, sentadinha aqui, né? Você tá aí na sua casa, talvez você tá no horário de almoço, enfim, você tá aqui nessa live. E a gente tá interagindo, vocês sobem o coraçãozinho, vocês colocam um comentário. Você que tá no replay também, né? Eu sei que você tá assistindo, depois você pode escrever. Tá tendo uma interação. E, gente, interagir é uma coisa incrível, a gente aprende muito com a interação. Vamos pegar, por exemplo, as minhas alunas lá do curso Super Libras. Elas têm um grupo de estudo, né? Onde elas ficam ali interagindo. Essas alunas, gente, elas sempre mandam atividades, dá para perceber como que elas estão desenvolvendo o aprendizado de Libras por meio dessa interação, porque é gostoso, é divertido, a gente aprende mais. Às vezes uma pessoa, ela esclarece a nossa dúvida. Não é diferente com o surdo. E o que infelizmente muitas vezes acontece em sala de aula? Ele é surdo, os alunos, né, os demais alunos não sabem Libras, esse aluno não sabe se comunicar, né, se não for por meio da Libras, como que ele vai se comunicar? E ele tende a ficar isolado. Gente, isso é tão triste. Às vezes eu trabalho em grupo, ninguém escolhe o surdo. Ele fica ali isolado, né? E o que você, professora, tem que fazer? Você tem que criar meios, grupos, para esse aluno ter essa interação. E detalhe, essa interação já tem que começar com você, prof. Se você não sabe falar um oi, um bom dia, né? Perguntar ao seu aluno se tá tudo bem com ele, se ele entendeu a atividade, se ele conseguiu fazer, se ele tem dúvida, já tem aí uma barreira de todo tamanho. Porque você que é prof que tem que começar a interagir com o seu aluno surdo. Mas, Cassiane, tem um intérprete, eu não preciso dessa interação. Precisa sim, gente. Eu já trabalhei muitos anos como intérprete e era muito triste, muito frustrante para o surdo quando o professor chega em sala de aula e não fala nem um bom dia, nem uma boa tarde com o aluno. Não vira para ele e fala assim, você entendeu? Ele se sente realmente excluído, ele não se sente incluído. Não se sente incluído, gente, por não ter essa comunicação. Então, você, professora, né, o intérprete, o professor de AEE, o professor de Libras, dentro da escola tem que ter essa interação, tem que levar esse aluno para interagir com os colegas, com os demais alunos. O papai e a mamãe tem que interagir? Sim, tem que interagir. O que muitas vezes acontece? A mãe, né? A mãe pega todas as dores aí. Eu tô falando isso, gente, porque eu tenho experiência. A minha mãe, né? Eu tenho irmã surda e a minha mãe, ela fez assim tantos sacrifícios, tantos esforços
para o ensino, para a educação da minha irmã, que foi uma coisa assim, né? Hoje eu tenho profunda admiração pelos esforços dela, foi muito forte. E isso acontece com muitas mães. Aí a mãe se preocupa de estar ali presente na escola, de cobrar do filho surdo. E o que o pai muitas vezes faz? O pai, ele fica mais distante. Isso é péssimo, é péssimo. Os dois têm que estar junto ali. Tem que estar junto, ajudando o filho surdo. Faz sinal de excluir novamente. Olha, eu uso esse aqui, aguiar. Porque é um, né, deixado de lado. Gente, inclusive, quem me pediu aí sinal, ó, vocês, o pessoal do sinal que ama aprender Libras, tá? Você talvez prof que quer aprender Libras, quem tá aqui nessa live quer aprender Libras, na quarta-feira eu vou fazer uma live pra ensinar vocês Libras. Uhul, sobe o coraçãozinho aí, senão eu não faço, hein? Brincadeira. Ó, quarta-feira a gente vai fazer, eu vou fazer uma live, 12 sinais pra você desenvolver sua expressão facial, né? Tem muitas alunas minhas que falam que tem dificuldade para soltar aqui, gente, a expressão facial e corporal. E tem gente que às vezes não sabe o quanto é importante a expressão facial. Eu falo que expressão facial, gente, é mais importante que o sinal na Libras. Então, quarta-feira, às 12 horas também, no seu horário de almoço aí, eu vou ensinar para vocês 12 sinais para você desenvolver aí, soltar sua expressão facial e corporal, certo? Aí a gente fala lá, aliar mais de Libras. Continuando aqui, nós estamos falando sobre como, né, como que uma criança surda aprende. Já falei aqui diversos fatores, né? Falei que é por meio da experiência dentro de casa, falei que essa criança também aprende por meio de observação. Depois a gente falou que o contato com a Libras é fundamental, manipulando coisas concretas. Falei também sobre a questão do sentido, né? Estimular os sentidos dessa criança e também estimular as emoções. Ana Célia, seja bem-vinda, Beth também. Falei também, e agora a gente estava falando sobre a interação. Então, essa criança, ela não pode ficar ela não pode ficar deixada de lado, excluída. Ela precisa interagir. Como que vai acontecer? O professor da sala regular precisa interagir com essa criança, um intérprete interagir, os professores da escola precisam dessa interação e dentro de casa também. Não é só a mãe que vai ser responsável pela interação do filho surdo, né? É uma família, o papai precisa também interagir, os irmãos precisam interagir. E para isso acontecer, é muito importante você aprender Libras para acontecer essa interação, certo? E uma outra forma, gente, e essa interação, só falando mais, focando mais aí um pouco, essa interação, gente, que vai dar total sentido para a vida do surdo, para ele não se sentir assim, excluído, para ele não se sentir deixado de lado, para não gerar também emoções ruins, né? Tristeza, rejeição, ele se sentir rejeitado, abandonado, deixado de lado. Então é importante interagir, né? Vamos pegar um exemplo na escola, tá na hora do recreio, né? Tá na hora ali do intervalo, do lanche. Procura interagir, colocar essa criança com crianças ouvintes, fazer com que essa criança não fique isolada, né? Inclusive, gente, eu como professora alfabetizadora, no meu horário de recreio, eu não fazia horário de recreio, assim, não tirava para comer. Era o meu horário de estar em contato com o aluno surdo. E aí, na hora ali do intervalo, eu ia até esse aluno e ficava conversando com ele, interagia com outros alunos ouvintes, colocava ele numa rodinha de alunos. Por quê? Para acontecer essa interação. Isso estimula muito o aprendizado do surdo. E aí, nós também, né, falando aqui sobre como essa criança aprende por meio de recursos visuais, né? Por meio de recursos visuais. Nas aulas, você, professora, alfabetizadora, precisa ter material visual. Não adianta você passar textos e textos e frases e frases e frases. Esse aluno surdo, primeiro ele vai aprender por meio da Libras e precisa do material visual. Eu já falei sobre o material concreto, mas agora eu tô falando sobre o material visual, porque às vezes não tem como a gente levar tudo, né, de concreto para a sala de aula. Então você leva o quê? Foto, né? Lá no curso de alfabetização de surdo eu disponibilizo mais de 21 slides com fotos, né? São mais de 300 fotos que eu organizo por grupos, né? Por temas eu organizo, porque eu sei que é muito importante. Então toda aula precisa ter o recurso visual. Eu, gente, trabalhando como intérprete, eu chegava na escola, a primeira coisa que eu pedia ali, o diretor ou a pedagoga, era um notebook. Ah, mas aqui na escola não pode, não tem acesso à internet na sala de aula. Não sei, eles tinham que arrumar um jeito. Por quê, gente? Não tem como. O professor tá lá explicando o conteúdo. Vamos pegar, por exemplo,
O professor tá explicando lá a história, né? Segunda Guerra Mundial, tá falando de Hitler, tá falando lá do massacre e tudo mais, de muitas mortes. Você precisa mostrar pro aluno quem é esse cara, quem é esse tal de Hitler, quem é esse Hitler. Você vai lá no seu notebook com acesso à internet e mostra o tal de Hitler. Né? A professora de ciências está lá, está explicando o que é uma célula. O que é uma célula? Aí tem um núcleo da célula, eucarionte, sei lá o que lá. Você precisa mostrar uma coisa concreta, uma foto para esse aluno, para ele ver e entender o que é uma célula. Tá sem som, gente? Me falem aí, a Núbia colocou que tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Coloquem aí no comentário se estão me ouvindo ou não. Tá, gente? Então, como eu tava falando, precisa do material visual. E eu já levava o notebook, gente, alguma coisa com acesso à internet para me mostrar pro aluno, né? Vamos pegar lá uma aula de... Eu tô falando cada aula difícil aqui, né, gente? Vamos pegar, gente, não, porque quem é intérprete, gente, se tem intérprete aqui, gente, a gente passa cada sufoco, a gente sofre em sala de aula, tá? O professor tá lá explicando, normalmente a gente vai pensar, meu Deus, como que eu vou mostrar isso pro surdo? Como é que eu vou desenhar? Que bom que vocês estão ouvindo. Núbia, deve ser o seu som aí. Sai e entra de novo. Que bom, Nislânia. E aí, gente, aí às vezes o professor tava explicando sobre o átomo. O átomo, eu uso esse sinal aqui para átomo. Gente, detalhe, o átomo é uma coisa que a gente não vê. Pensa, Isa, que bom que você tá aqui, Isa. Átomo é uma coisa que a gente não vê. Como que eu vou falar pro surdo que existe átomo? Menor unidade que existe, sei lá o que lá. Né? Eu abri o notebook e já colocava lá átomo, modelo de Bohr, modelo de sei lá quem, e já mostrava pro surdo, gente. Então, isso é muito importante. Até mesmo a localização, né? Às vezes tá lá explicando que tal lugar tem determinada coisa, aí você mostra lá o mapa, vai lá no seu notebook com acesso à internet, mostra lá o mapa, o que é preciso, né? E aí esse surdo, ele vai entender. Por que ele vai entender e vai aprender? Porque precisa do recurso visual. Gente, é muito importante o recurso visual, né? Inclusive, faz parte do meu método essa questão do recurso visual, da Libras, gente. Isso tudo é um método que eu tenho, certo? E aí, pra gente finalizar, uma das coisas também que ajuda demais um surdo a aprender é o apoio da família. O apoio do intérprete, o apoio dos professores, né? E isso não é só para o professor de Libras, não, gente. Não é só para o intérprete, não. É toda a comunidade escolar, né? É todos os professores. Se você é professor, ouvinte, tem um aluno surdo, esse aluno também é seu. Por que eu tô falando isso, gente? Eu chegava na escola, era assim, aí a escola tinha um surdo. O que acontece, infelizmente? As aulas começam, aí tem o aluno surdo, todos os professores já estão na escola. Às vezes até falta, né? Às vezes até falta professores. Aí tem professor de português, tem professor de matemática, tem professor de educação física e por aí adiante. Mas não tem o professor de Libras. Por quê? Porque geralmente eles chamam depois. E aí esse surdo tá lá, sozinho, em sala de aula. Tem que ver, muito bom recursos visuais. Perfeito, né, Pedrita? Com certeza. Aí esse surdo, gente, ele tá lá na sala de aula, triste, solitário, sem Libra, sem nada, tá lá. Aí os professores passam um negocinho pra ele, às vezes ele não faz, não tem como cobrar. Aí depois chega o intérprete na escola. Aí o que toda a escola fala? Graças a Deus, o intérprete chegou, ainda bem, a gente não sabia o que fazer com esse aluno. Aí, tipo assim, ó, todo seu intérprete, esse aluno é todo seu. Não, gente, não. O aluno é do intérprete? Sim, mas o aluno é de todos os professores também. Então, precisa desse apoio. Como eu falei, se você é professor de surdo, pelo amor de Deus, aprende aí, falar oi, tudo bem, boa tarde, perguntar se seu aluno tá bem, se ele entendeu, se ele ficou com dúvida. Ele vai sentir que ele tá incluído, gente. Isso vai desenvolver o aprendizado dele. Se você não tem contato, se você foge, tá, gente? Se você foge de medo, passa longe do surdo, né? Eu até te compreendo também, porque eu conheço muitos professores que fazem isso. Mas se você tiver oportunidade, né? Aprenda Libras, pelo menos o básico para você conversar aí um pouquinho. Verdade, né, Elba? Para você interagir. Isso vai fazer total diferença no aprendizado, né, da criança, do adolescente, de qualquer surdo, certo? Então falamos aqui 8 coisas, né? 8 formas que uma criança surda aprende, né? E aí eu quero pedir vocês que estão aqui
para mandar os aviãozinhos, né? Provavelmente a gente já tá finalizando a nossa live. Você pode assistir o replay, vou fazer o possível aqui, né? A Guimar colocou empatia, com certeza, a Guimar. Quando a gente coloca sentimento, né, que é um dos aspectos que eu falei aqui, vai ter essa empatia, se colocar no lugar do surdo. Senão ele vai ficar lá, gente, isolado, sozinho, sem entender nada, sem conhecer o mundo, sem aprender. Vai ficar excluído, né? E o objetivo aqui é incluir e ajudar aí o surdo a aprender Libras, aprender português e ir pra vida, porque eles são inteligentes, eles têm muita capacidade. Jéssica colocou, seria muito importante que os professores adaptarem as atividades para os alunos surdos. Perfeito, Jéssica. Com certeza, gente. Inclusive, essa questão de adaptação, eu posso estar falando em outra live, gente, porque essa questão de adaptação é muito extensa, né? É muito importante e faz toda a diferença no aprendizado aí para o surdo, tá? Quem sabe, Jéssica? Quem quiser, me conta aí, fala eu, que eu vou fazer uma live sobre isso. Pessoal, gratidão, muita gratidão mesmo. Desculpa aqui a fala, né? Que a prof tá com uma afta aqui, de todo tamanho, de estresse. E aí, na quarta-feira, a gente vai ter outra live, só que aí eu vou ensinar Libras pra vocês. 12 sinais pra você desenvolver suas expressões faciais aí, na quarta-feira às 12 horas. Então, eu espero vocês lá. Gratidão por todos que estavam aqui. Só respondendo aqui a Elba. Qual sua sugestão para essas aulas remotas para o surdo? Elba, tem uma live que eu fiz na semana passada, salva no meu feed que eu falei sobre isso, tá? Jéssica colocou, assim como planejam as aulas para o ouvinte, deveriam sentar junto com o intérprete para trabalharem junto e não deixar ter tudo. Perfeito, Jéssica. Sim, assim como planejam, gente, aula para ouvinte, tem que planejar a aula para o surdo também. Isso é principal, é muito importante. Jéssica, excelente live, gratidão. Amaram, gente, que bom. Beijos então pra vocês. Segunda da semana que vem, às 12 horas, a gente tem live também sobre alfabetização de surdos. Quem sabe eu falo aí desse tema de adaptação, né? Que surgiu aqui, achei muito legal, vou anotar aqui. E quarta a gente se encontra na nossa live de Libras. Beijo, abraço, gratidão. Tchau, tchau.